O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje trazendo para vocês o Instituto Entre Rodas e Batom. E para falar desse instituto, nós estamos aqui com uma das suas fundadoras, né? Porque eu acho que é você e seu marido, é isso? Isso mesmo. Bom, nós estamos aqui com a Eliane Lemos Osores, que é, além de tudo, psicóloga do esporte adaptado, coordenadora de projetos com pessoas e familiares com deficiência, professora universitária, consultora de inclusão na educação também, especialista em atendimento de pessoas com deficiência e também mestre em distúrbios do desenvolvimento e fora artigos que ela escreveu. Não é mole, hein? Essa mulher... São muitos anos de trabalho, né? Né? São mais de 2 décadas. Então, a gente acaba construindo, até por necessidade e por urgência em fazer algumas intervenções que sejam corretas, né? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com uma criança, nós também trabalhamos com a família. E esse cuidado precisa ser preservado. Tá certo. Eliane, como é que nasceu então o Instituto Entre Rodas e Batom? Até interessante esse nome, né, gente? E aí, se a gente for vendo já o site dela, vocês vão ver tudo rosa, uma outra proposta. E você sabe que até os atletas usam rosa, né? É mesmo? A gente tem atleta paralímpico que quando sobe um pódio, coloca a nossa camiseta rosa, com a nossa logomarca, tudo. É muito bonito. Aliás, já vamos falando, né? Como é que a gente conheceu a Eliane? Como é que ela chegou aqui? Lembra do Aranha? O nosso triatleta, um abração, viu, Aranha? Ele nos falou do Instituto Entre Rodas e Batom e a Eliane está aqui junto com a gente. Então, o Fernando, ele é nosso, né? O Fernando Aranha, ele é nosso diretor esportivo e conheço o Fernando desde a década de 90, isso já faz tempo. Nossa, vocês estão juntos há bastante tempo. Tá. A gente acompanha todo esse desenvolvimento dele, um apoia o outro. E aí, sim, por conta até de toda essa experiência que eu vim acumulando desde 92, quando eu fui convidada a trabalhar com atletas cegos, para fazer avaliação psicológica de atletas e de equipe, né, de comissão técnica, eu acabo migrando também para o basquete cadeira de rodas, foi quando eu conheci o Fernando Aranha. Isso deve ser 94, 95, né? E desde então, trabalhar e acompanhar com esses atletas de alto rendimento acabou me conduzindo para um momento muito importante no ano de 2000, quando nós desenvolvemos um projeto voltado para crianças com deficiência, para a prática da modalidade de basquete cadeira de rodas. Então isso foi muito desafiador, porque foi a primeira equipe do Brasil que tinham crianças. E é muito salutar, assim, é muito reconfortante até verificar que depois de 15 anos isso deu muito certo. Foi um projeto que deu muito certo, que mudou a vida de crianças e de famílias. E isso estruturou mais ainda a vida do atleta Fernando Aranha, né? Porque hoje a gente vê os resultados que ele tem, o que ele conquistou, a performance que ele acaba alcançando em diferentes modalidades esportivas. Sim, sim. E a fórmula do Entre Rodas, ela é simples. As pessoas falam, você trabalha só com pessoas com cadeira de rodas? Não. Olha como é fácil de você registrar. Entre rodas, rodas é movimento, é sair do lugar comum. Não dá tempo da gente ficar reclamando muito da vida, não. A gente precisa fazer algo, né, diante de uma tragédia, de uma situação inesperada. Lidar nesse universo da pessoa com deficiência acabou dando um embasamento para trabalhar com direitos humanos. Né? Então a gente acabou transformando o tema deficiência num eixo transversal dentro de uma gama maior chamada direitos humanos. Tá. Então o Entre Rodas ele tem essa preocupação. E o batom ele é o empoderamento da mulher, é a valorização da mulher. A gente traz no DNA o artigo 6º da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que reconhece, né, os Estados-partes reconhecem que a mulher e a menina que tem uma deficiência, ela é vítima de múltiplos preconceitos, por ser mulher e por ser
deficiente. E aí, se a gente agregar nessa situação, que se ela for negra, se ela morar na periferia, for analfabeta, a coisa só torna um vulto maior ainda, né? Ela se transforma num alvo muito fácil da violência. A gente sabe que muitas mulheres hoje têm uma deficiência por conta da violência doméstica. Então, a nossa missão é como formar líderes humanitárias. Como é que a gente transforma a vida de muitas pessoas enfim, a mulher ela é protagonista, a gente sabe que o número em relação à violência, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, é um número muito grande, as estatísticas mostram, e a gente repete um padrão muito sério na nossa cultura brasileira, na educação de futuros machinhos, né? Tá. A gente repete esse padrão. Então, nós mulheres acabamos rindo muito das piadas que fazem sobre as mulheres. Então, a gente acaba repetindo isso quando educamos os nossos filhos. Você pode dar um exemplo para a gente? Por exemplo, mulher no volante, completa a frase. Tá. Né? Perigo constante. E aí todo mundo ri, inclusive a mulher. E não é verdade isso, porque a mulher... Eu sou totalmente contra, né? Porque, inclusive, o seguro nosso é mais barato porque é de mulher, porque nós dirigimos muito bem. E com muito mais atenção e muito mais cuidado. As estatísticas mostram que nós assim, causamos menos acidentes. Mas é esse passar de geração, né? Que a mulher, quando ela é pequenininha, menininha, ela nasce, qual é o brinquedo que ela ganha? Fogão, boneca. Que mais? Panelinhas, ferrinho, enfim. Então, nós somos adestradas dentro do núcleo familiar a nos tornarmos cuidadoras, né? Donas de casa. Olha que interessante, isso é muito interessante. E o garoto, ele ganha o quê? Os brinquedos mais interessantes. Bombeiro, bola, carrinhos diferentes, videogames. É verdade. Então, isso é cultural. Eu viajei muito nos últimos anos em várias regiões do Brasil. E isso faz sentido não apenas no estado de São Paulo, isso faz sentido no Amapá, no Sul, em diferentes regiões mesmo, né? Então, isso está incutido na nossa cultura de que menina precisa ser princesinha e vir a casar com o príncipe encantado, mesmo que ela encontre um monte de sapos pelo meio do caminho, não é? Entendi. E os meninos para serem os seus, ser líder, né? Ser provedor. Então, dentro dessa abordagem, a gente tem 2 grandes projetos, que é o Autoestima, direcionado para a questão da valorização da mulher, e o projeto Inclusive Você, que tem aí como uma grande ferramenta, e eu não posso negar isso, que eu venho dessas raízes, que é do esporte adaptado, enquanto um processo de sensibilização, inspiração e mobilização para a transformação de vidas. Então, Eliane, nós vamos fazer o seguinte, eu já quero aqui agradecer também a Cris, nossa voluntária de Libras, que está sempre com a gente, Cristiane de Souza, né? E nós já vamos chamar o nosso intervalinho e voltamos já contando desses projetos do Instituto Entre Rodas e Batom. Não saia daí. Bom, nós estamos aqui hoje no Olhar Especial entre o Instituto Entre Rodas e Batom, né? E eu vou aproveitar a nossa voluntária de Libras, que já deve estar ali curiosa, porque a Cris adora participar e saber mais, e até porque tem uma filha com deficiência, e a Eliane Lemos Osores, que é fundadora desse instituto junto com o marido dela, né? Que nós nem falamos, Eliane, né? Mas assim, e aí eu já vou falar, Adelino Osores, isso aí, presidente, né? Mas Cris, o que você gostaria de perguntar? Então, né, ela está falando sobre as Paralimpíadas, né? Como a Maristela falou, a divulgação é pouca, sempre as Olimpíadas, né? Então, esse ano eu vou trabalhar nas Paralimpíadas. E eu gostaria de saber dela, assim, um exemplo. A Josi é surda no futuro. A filha dela. Né? Tá. Ela quer ser uma atleta. Então, ela pode fazer qualquer esporte? Pode. Ela tem condições de aprender o que ela quiser.
O surdo não participa das Paralimpíadas, os surdos têm as Olimpíadas do Silêncio. Ah, é? São Olimpíadas do quê? Olimpíadas do Silêncio. Nossa, eu nunca ouvi falar. Então eles não participam desse mesmo universo e nada impediria, né? São classificações diferentes. Tá. Bom, quem participa das Paralimpíadas são as pessoas com deficiência física, visual e em algumas situações o intelectual. Tá. Em algumas situações. Tá? Agora, o surdo, a sua filha pode fazer equitação, natação. É claro que precisa tomar alguns cuidados em relação à audição por conta da água e tudo mais, mas ela pode ser o que ela escolher ser. Tá. O céu é o limite, né? Tá. Então, que bom saber que você vai trabalhar nas Paralimpíadas e eu espero que a sua filha acompanhe aí os jogos e participe dos jogos escolares, porque isso também acontece, acaba sendo uma grande oportunidade para todos aí. Porque o foco não pode ser apenas a ausência de, mas sim a potência que a pessoa tem e talento para desenvolver uma modalidade. A gente sabe que nem todas as pessoas que praticam uma modalidade esportiva ou uma atividade física virão a ser atletas de alto rendimento. É sonho de todo atleta participar das Olimpíadas ou Paralimpíadas, né? O Parapan, enfim, os Pan-Americanos. São jogos importantes. Isso é sonho de todo atleta. Né? E a gente sabe que o nível de exigência ele é muito alto. Tá. Mas a gente estava falando de 2 projetos do Instituto Rodas e Batom. Isso. E como é que é? Vamos falar deles. Então, o Autoestima, esse é um primeiro projeto. Foi o primeiro projeto, ele nasce, né, justamente com essa amplitude de olhar. A nossa marca, nosso slogan é a deficiência, é uma questão de olhar, que é focado por empoderamento da mulher, para a mãe, né, que tem um filho com deficiência ou uma filha, para jovem que tem uma deficiência. Aí algumas pessoas me perguntam, mas o homem também pode participar? Não só pode como deve. Né? Então ele também é muito bem-vindo a participar das nossas oficinas de resgate de autoestima, porque às vezes ele é pai de uma menina ou de um jovem que tem uma deficiência, ou ele é, né, companheiro de uma mulher com deficiência, enfim. Então, dentro da missão do Entre Rodas, a gente, e dentro desse projeto do Autoestima, nós estamos olhando não apenas para as meninas e mulheres com deficiência, mas também para aquelas que vivem numa situação de vulnerabilidade social. Né? Então, a gente tem agora uma preocupação muito séria com as mulheres com deficiências que estão no sistema prisional do estado de São Paulo. São quase 13 mil mulheres em todo o estado que estão presas e a gente não sabe ainda, isso é uma pesquisa que está em andamento, quantas mulheres desse universo possuem uma deficiência. Tá. A própria Defensoria Pública do estado de São Paulo, que se tornou parceiro do Entre Rodas para mapear isso. E aí depois eu quero voltar para a gente falar do traje livre. E nós queremos que volte. E aí a gente tem o Inclusive Você, que é um projeto que tem um olhar extremamente cuidador, no sentido não assistencialista, mas cuidador no sentido de criar possibilidades né, e dos resultados até do Fernando Aranha, que é o nosso diretor esportivo, porque o esporte ele é uma grande ferramenta de inclusão. Tá. Nós trabalhamos dentro da aprendizagem social com uma sigla simples, que chama SIM. Eu preciso sensibilizar, inspirar e mobilizar as pessoas. Sensibilizar, inspirar e mobilizar as pessoas. É porque eu posso vir até aqui falar e você chora, se emociona, mas aí você não sai do lugar comum, não adianta muito. Se não tiver movimento. É isso. Então, assim, eu sensibilizo e te inspiro, mas se você não sair desse lugar comum, não houve mudança verdadeira. E o esporte, quando ele entra na escola, ele cria essa possibilidade. Por isso que o Inclusive Você é um compromisso muito sério que a gente assumiu para construir um legado na educação. Olha, que legal. Enquanto o Rio 2014, né, o mundo inteiro ficou muito preocupado e com ações em tornar as cidades sedes dos Jogos, né, da Copa, foi justamente torná-los acessíveis às pessoas com deficiência. Para a Paralimpíadas 2016, a nossa preocupação é com a atitude. Porque eu já sei que eu preciso ter rampa, eu já sei que eu preciso ter um tradutor e intérprete de Libras, eu já sei que eu preciso ter uma vaga reservada, enfim. Eu já conheço, porque a gente tem uma legislação muito séria
Mas por que será que as coisas ainda não acontecem? Então, o nosso legado, ele é direcionado para a atitude. Eu preciso fazer com que as pessoas se tornem muito mais conscientes, né, das ações que elas acabam tomando em relação à pessoa com deficiência. Então, a gente precisa transformar a atitude. Atitude é a palavra-chave, né? Atitude é eu tenho, ou é algo que eu preciso desejar, eu preciso querer ter, né? Eu preciso correr atrás. Então, inclusive você, ele tem alguns pilares extremamente importantes e significativos. A gente tem o esporte adaptado, que é o que realmente sensibiliza e inspira as pessoas. Licença, quando você fala esporte adaptado, eu gostaria que você nos explicasse, Claro. A gente que não é dessa área, né? Boa ideia. Tá. O que vem a ser o esporte adaptado? Por exemplo, o Fernandani é um bom exemplo aí para vocês que já assistiram as entrevistas dele. Então, para ele correr, por ter tido, ele ter uma sequela de poliomielite, ele precisa de uma cadeira de rodas adequada para essa prática. Quando ele jogava basquete em cadeiras de rodas, a cadeira tornou-se também, né? Então, a gente vai encontrar atletas que são amputadas e usam lâminas para ter um bom rendimento. Aquelas lâminas que eles correm. Então, para o universo do cego, né? Então, a bola com o guiso, para o goalball ou para o futebol. Então, existem algumas adaptações para que a modalidade possa ser praticada. Então, esse é o esporte adaptado, né? O outro eixo que nós temos é o esporte educação. Aí nós estamos falando de formação de cidadãos, né? Nós precisamos de mais cidadãos no mundo, pessoas que se importem, pessoas que passem o bem adiante. A maioria é composta por pessoas do bem, né? A maioria da população, e isso é uma coisa muito linda. Então, a gente precisa passar isso adiante. Como é que a gente forma cidadãos para o mundo? Porque hoje a gente vive de maneira muito globalizada e não pode ser apenas regional. Um outro eixo extremamente importante é a escola inclusiva, né? É direito de toda criança fazer parte, criança com deficiência, né? Fazer parte da escola regular. E como é que a gente torna esse ambiente mais inclusivo? Como é que a gente sensibiliza aquele professor na aula de educação física, por exemplo, a permitir que aquela criança que tem uma lesão medular ou surda, né, participe da aula regular. Então, com algumas adequações, desmistificando, quebrando o preconceito, quebrando o estigma, dando informações. E um outro pilar que é importante é a atividade motora adaptada, que ela é maior até em relação à educação física, porque quando eu falo em atividade motora, eu estou falando também daquela criança no teatro, no parque, no clube. Então é muito mais ampliada a ação dela. Tá certo. Bom, gente, nós vamos chamar nosso intervalinho e voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos aqui hoje com o Instituto Entre Rodas e Batom, com a fundadora, uma das, né? Ela e o marido, Eliane Lemos Osores. E nós temos um vídeo muito interessante que eu vi no seu site, né, Eliane? Vamos chamá-la? I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me, on the whole damn world to come dance with me. Oh, come dance with me over murder and pain. Come set you free over heartache and shame. I wanna see your bodies burning like old big sun. I wanna know what we've been learning and learning from.
É justamente um convite a olhar além de, né? Se eu tivesse uma cadeira de rodas aqui, provavelmente o que chamaria a atenção de todos, a primeira coisa seria a cadeira de rodas, né? Ou se eu usasse uma bengala branca, segue, enfim, a ausência de um membro, isso acaba sendo aquele que chega primeiro. Né? E quando a gente convida as pessoas a ampliarem o olhar, o que eu vejo além de. Então, essa questão, essa é a minha visão, eu me vejo enquanto mulher, né? Mas quem chega primeiro é a deficiência para o outro, para o meu interlocutor. Então, é justamente esse convite. Vamos olhar além de, né? Além da deficiência. E isso a gente encontra constantemente, por exemplo, com o atleta. Né? Ele tem uma potência, eu não posso verificar que ele não tem as duas pernas, ou ele é cego, ou ele tem uma limitação cognitiva. Eu preciso ver o quanto ele traz de potência para superar os desafios, para conquistar resultados, para ir além. E aí, por isso que nasce esse novo projeto? Esse novo projeto. Então, vamos falar dele? Inclusive você. Né? O Inclusive Você, ele tem esse desejo imenso, esse objetivo maior e que todos possam participar. E tem uma coisa bem legal, que é incentivar a criança a tomar uma decisão. Né? Ela vai escolher. Enquanto lá em 2000 eu desenhei juntamente com um outro profissional um projeto onde nós dávamos as cadeiras de rodas para as crianças para uma prática de uma atividade, né, esportiva, que era o basquete, essa cadeira, mesmo sendo sob medida, não era da criança, ela ficava na associação ou na escola onde ela treinava. Então seria mesmo que você tivesse ganho um vestido sob medida. Lindo, maravilhoso. E você só poderia usá-lo no sábado à tarde. Mas eu tenho uma festa na quinta-feira à noite, só sábado à tarde. Então, essa limitação fazia com que as pessoas ficassem um pouco assim, desmotivadas, porque ela não podia tomar, né, ela não tinha decisão e ela não tinha autonomia. E o Inclusive Você, ele já tem um outro foco. A criança, ela precisa estar matriculada, ela precisa fazer parte de uma escola, né? E a gente quer atender Brasil, a ideia é essa. E nós vamos doar cadeiras de rodas esportivas, mas é uma cadeira de rodas híbrida, porque se ela quiser fazer uma aula de basquete, ela pode, se ela quiser fazer uma aula de handball, ela pode, se ela quiser ir para o teatro, ela pode, se ela quiser ir correr no parque com os amigos, a cadeira é dela, se ela quiser fazer aula de educação física, então você vai desenvolver o poder de decisão, a autonomia dessa criança. Gente, só para vocês, o Fernando Aranha, ele estava explicando, porque às vezes a cadeira que a criança tem, às vezes ela nem pode brincar muito com a cadeira e os pais falam, não brinque, senão você vai quebrar, porque são as pernas dela. É isso mesmo. Não é isso? E quando você coloca que ela é híbrida, que ela é mais forte, é isso? Eu não entendi. Ela dá mais, por ela ser híbrida, ela te dá mais possibilidade de atividades. Ela amplia né, possibilidades. Porque, por exemplo, o que a gente às vezes escuta numa escola? O professor de educação física diz assim, é melhor você não ir com a sua cadeira social, porque quebra. Entendi. Né? E com essa cadeira, ele pode fazer a aula. Se quebrar, porque tem criança que não é fácil. Não é porque tem deficiência. É isso mesmo. Então, se ela quebrar, ele continua tendo a cadeira social dele. Entendeu? Então, é uma cadeira que melhora a autoestima porque ele percebe que não é aquela condição amarrada, né? Só para ir e vir. Não, ele pode fazer inúmeras possibilidades aí. E como é que faz aí para quem está nos assistindo? Esse programa vai para 55 cidades no Brasil, fora as 11 cidades aqui da região, né? Como é que faz? Entra no nosso site. Vamos falar. Então é o www.entrerodas.org. E aí você encontra informações sobre o projeto, quem são né, os nossos parceiros. Você pode rever o vídeo, você pode entrar, mandar mensagens para a gente. Nós estamos nas redes sociais. E tem como você ajudar também, tem o número da conta corrente, se você quiser vir a ser um patrocinador desse projeto, né? Porque não é um projeto, assim, a gente quer contemplar o maior número possível, mas sozinhos a gente sabe que não vai dar certo. Unidos somos mais fortes. E eu queria, assim, aproveitando, né, esse momento, nós estamos aqui vivendo o Viver Sem Limites Osasco, vai ter audiência pública agora dia 9 de setembro, né? É importante a educação física na escola? Como você vê isso? Sim, primeiro. E já finalizando também, mandando seu recadinho. Principalmente porque é qualidade de vida.
Né? A partir do momento, principalmente no universo da pessoa com deficiência, quando ela pode participar da aula de educação física, tanto quanto as outras crianças, a gente está dando uma mensagem para ela que ela também é bem-vinda. Inclusive você pode fazer parte. Né? Então a abrangência dele é extremamente significativa, porque ele não deixa ninguém de fora. Dentro desse todos, cabem todos de verdade. Então é uma mudança forte na conduta, no olhar, né? no assumir compromissos em relação principalmente à inclusão da pessoa com deficiência. Tá certo. Tá bom? Bom, eu quero agradecer por você estar aqui com a gente. Obrigada. Mais uma pessoa aí nessa corrente do bem, que é isso que eu acredito. E agradeço a Deus por estarmos aqui juntos. Um grande abraço.